Olá, meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. E turma, é o seguinte, vamos continuar aí o nosso estudo sobre matemática básica, o nosso curso de matemática básica. Estamos aí na aula 58, tá? Então estamos vendo a equação do primeiro grau, tá? Então na aula passada nós vimos um básico sobre equações e começamos a ver a equação do primeiro grau. Já terminamos a aula passada definindo a equação do primeiro grau. Então revisando aqui, a equação do primeiro grau é uma equação da forma ax mais b igual a zero, onde o a e o b são números reais, né? A e b pertence a R e o a é diferente de zero. Bem, o caso a igual a zero nós vamos abordar futuramente, pois ele pode ser tratado também aqui, mas ele já foge aí de uma equação do primeiro grau. Ok? Bem, a equação do primeiro grau, nós comentamos aí, é porque o expoente aqui que aparece no x, que é a nossa incógnita, é 1. Algo interessante a se comentar, que eu acabei não comentando na aula passada, é que aqui no caso a nossa incógnita é x. O x é a nossa incógnita, ou o valor desconhecido aí. É o valor que nós temos que encontrar, ou seja, na forma de resolver a equação para encontrar este valor. Nós aprendemos na aula passada as formas de se resolver uma equação. Nem sempre a incógnita é dada pela letra x. Por exemplo, aqui nós temos uma equação do primeiro grau. 2x menos 1 igual a 3. É claro que ela não está nesta forma aqui, mas se nós trouxermos o 3 para cá, então vai ficar 2x menos 4 igual a 0. Aí ela fica nessa forma. Mas enfim, aqui nós temos uma equação do primeiro grau com incógnita x. Mas nada impede que essa incógnita seja outra letra, né? Então se eu tiver aqui, por exemplo, 3y mais 2 igual a 8 menos y, por exemplo. Isso também é uma equação do primeiro grau, só que agora utilizando a incógnita y. Né? Então veja que nós trazendo este y para cá, ficamos com 4y mais 2 menos o 8, 4y menos 6. Nós também conseguimos deixá-la nesta forma aqui. Ok? Então nem sempre a incógnita é x. A incógnita, aliás, ela pode ser o próprio a ou o próprio b, por exemplo. Né? Se eu tiver uma equação dessa forma, 2a mais 3 igual a 0, por exemplo. Né? Então aqui nós temos uma equação do primeiro grau e neste caso a incógnita é o a. O a e o b aqui, no caso, o a e o b, o a vale 2 e o b vale 3, mas o a pensando como o coeficiente do termo de primeiro grau, aí no caso que seria a nossa incógnita a aqui. Né? 2a mais 3. Podemos ter uma incógnita 5w menos 4 igual a 7, por exemplo, a incógnita w. Né? Então, nós temos qualquer incógnita que pode ser aí, qualquer letra que pode ser utilizada, ok? Isso é importante porque em física e em química e também em matemática aparecerão vários exercícios em que será muitas vezes interessante nós atribuirmos outra letra à incógnita. Por exemplo, se nós estamos num problema em que o número a incógnita significa, por exemplo, o número de carros de um estacionamento. Então seria interessante chamar essa incógnita de C, né? Porque C é a primeira letra da palavra carros. Se nós temos o número de incógnita, seria o número de galinhas de um galinheiro. Então nós podemos chamar de letra G, em vez de chamar da letra X. Tá? Então a letra X fica só uma forma genérica de nós trabalharmos a equação, mas essa incógnita nós podemos atribuir outra letra de acordo com a nossa conveniência. O que importa é o conceito de entender o que é uma incógnita realmente, né? E o que são os coeficientes dessa incógnita. Então este A e este B aqui nós chamamos de coeficiente. Então este é o coeficiente do termo x, o coeficiente da incógnita, e este aqui é o termo independente. Tá? Então o coeficiente do termo x e o termo independente. A título de curiosidade, esses termos aqui nós chamamos de monômios. Né? Então este é um monômio, então uma soma de dois monômios aí. Né? É por isso que futuramente nós teremos os polinômios, que serão as somas aí de vários monômios, né? Mas enfim, isso futuramente nós falamos com mais detalhe desse aspecto. Agora também, formalizando o que nós vimos na aula passada, a solução, nós temos uma regra prática e temos uma parte teórica, uma teoria disso tudo. Né? A regra prática é a que nós, a partir de agora, vamos utilizar com mais frequência esta regra prática. Pois ela realmente é prática, né? Por isso recebe o nome de regra prática. Aqui nós temos vamos imaginar uma equação, aqui nós temos o primeiro membro, né? O primeiro
membro. E aqui nós temos o segundo membro. Então nós temos o primeiro membro da equação e o segundo membro. Os dois membros são separados por uma igualdade, um sinal de igual. Então, a ideia que eu quis representar nesse diagrama aqui é a seguinte. Quando um número está somando, quando existe uma soma aqui, ele vai passar para o outro lado subtraindo. E se ele estivesse subtraindo aqui, ele passaria somando. Se ele está subtraindo, passa somando. Somando, passa subtraindo. Multiplicando, passa dividindo. E dividindo, passa... Lembrando que nesses casos aqui teria que ser aqui, valores diferentes de zero. Nós não podemos multiplicar ou dividir os dois membros por zero, tá? Então esse valor tem que ser diferente de zero, porque senão nós teremos... claro que não fica errado, na multiplicação não fica errado. Porque se nós temos uma igualdade, que são entre números diferentes de zero, obviamente, se nós multiplicarmos os dois membros por zero, nós vamos ter zero igual a zero, mas isso vai acabar eliminando a nossa informação, né? Vai acabar apagando, né, dos arquivos ali a nossa informação. É como se você tivesse um HD, se você quiser formatar esse HD, você vai colocar um zero ali naquela informação, naquele arquivo. Então, quer dizer, você multiplicar uma equação por zero não faria sentido, né? Porque você acabaria eliminando a informação que você tem. Enfim, então esta é a parte prática, é a regra prática. Mas na teoria, aquilo que eu expliquei para vocês na aula de ontem, que é a ideia da balança em equilíbrio, ok? Bom, então nós temos aqui a ideia de uma balança em equilíbrio e como ela está em equilíbrio, tudo que for feito num membro tem que ser feito no outro. Ou seja, nós temos que fazer a mesma operação nos dois membros. Então tudo que nós fazemos num membro, nós temos que fazer no outro membro também, né? Fazer a mesma operação nos dois lados da equação aí no caso, né? Ou seja, uma balança, se nós queremos manter o equilíbrio, nós temos que mexer nos dois pratos aí da mesma forma. A regra prática, ela vem daquela regra teórica, é claro, né? Da teoria. Ela vem da teoria, claro. Toda regra prática, ela vem da teoria. Por que que nós somamos passa subtraindo? Porque nós temos um termo somando, então nós subtraímos o mesmo termo dos dois lados, então é como se ele tivesse passado subtraindo. Mesma coisa com as outras operações, tá? Então isso basicamente é a teoria que nós temos aí de equação do primeiro grau. Agora nós temos que trabalhar alguns outros conceitos e resolver casos um pouco mais complicados para que a gente possa treinar e entender bem isso aqui. Bom, agora eu gostaria de mostrar aqui um conceito para vocês que é o seguinte: conjunto, solução ou verdade. Sempre que vocês tiverem um problema e esse problema for teórico, no sentido de simplesmente resolver uma equação, resolva a equação, sempre vai ser pedido para resolver essa equação num determinado conjunto. Então aqui eu estou pedindo para resolver em R. O que é esse R aqui? Este R é o nosso conjunto universo, né? É o nosso conjunto universo. Quando nós estudamos conjuntos numéricos, se você não assistiu, assista a aula anterior, que nós falamos sobre conjuntos numéricos. Não a aula anterior, mas uma das nossas aulas anteriores. Nós já estamos aqui na aula 58. É uma das aulas anteriores, nós falamos de conjuntos numéricos. Nós falamos de conjunto universo. Então, o nosso universo aqui é o conjunto dos números reais. O que significa? Que nós temos que nos preocupar apenas com soluções reais. Mas ocorre que uma equação desse tipo, quando os coeficientes são números reais, né, no caso eles são até números inteiros aqui, quando os coeficientes são números reais, necessariamente a solução será um número real. Tá? Então, quando nós pedimos para resolver uma equação no primeiro grau, dentro dos números reais, nós sempre vamos ter essa solução, desde que seja realmente uma equação no primeiro grau. Nós sempre vamos ter, ok? Então, não existe problema aqui nesse sentido. Então, vamos resolver isso aqui, tá? Vamos já aplicar a regra prática. Então, a ideia é a seguinte: nós deixamos tudo que tem incógnita à esquerda e o que não tem incógnita à direita. Ou seja, o termo constante à direita. Então, esse 2x está aqui, temos um 3x aqui. Então vamos trazer o 3x para cá. Então esse 3x ele passa para o lado de cá, subtraindo. Gostaria que ficasse bem claro a partir de agora que você, para usar esse termo, passa para o lado de cá, passa para a esquerda, passa para a direita, né? Passa para o outro lado com sinal contrário. Mas que fique bem claro que isso não é
teoricamente rigoroso. Isso é uma regra prática que vem da teoria, tá? Importante vocês terem isso em mente. Enfim, então esse 3x ele passa para cá subtraindo, e esse 7 continua do outro lado, e este menos 1 ele vai passar o quê? Somando. Ok, agora nós resolvemos. 2x menos 3x vai dar menos x. E 7 mais 1 dá 8. Portanto, se menos x é igual a 8, então x é igual a menos 8. Como é que nós podemos entender isso aqui? Ou nós podemos pensar que nós multiplicamos os dois membros por menos 1, ou pensar que este menos 1 aqui está multiplicando, então ele passa dividindo, então vai ficar 8 dividido por menos 1, que é menos 8. Mas, na verdade, nem precisa isso, né? Se nós temos aqui, é só nós pensarmos no conceito aqui. O que está dizendo isso aqui? Que menos x é igual a 8, ou seja, o oposto de x é 8. Bom, mas se o oposto de x é 8, então x é menos 8. Né? Qual é o número cujo oposto é 8? Ora, é menos 8. Né? O oposto de 8 é menos 8 e o oposto de menos 8 é 8. Ok, x igual a menos 8. Enfim, quando for um exercício para resolver, vocês têm que, no final, colocar o conjunto solução ou verdade. Então, nós colocamos, indicando com a letra S, entre chaves e colocamos a solução que nós encontramos, que foi o quê? Menos 8. Tá? Em alguns materiais, em vez de S, se utiliza também a letra V. É o conjunto verdade da equação. Nós vimos que a equação, as soluções da equação, são aqueles valores, né? Aquele valor, no caso da equação do primeiro grau, que torna a equação uma expressão verdadeira. Por isso a gente chama também de conjunto verdade. Né? Mas quando nós falamos em resolver uma equação, nós temos uma solução da equação. Então nós podemos falar em conjunto solução. Eu vou preferir falar neste curso aqui do conjunto solução, mas alguns materiais falam em conjunto verdade. Os dois termos aí são perfeitamente equivalentes, né? Vocês fiquem à vontade, hein? Mas eu vou trabalhar mais com o conjunto solução. Outra coisa, este valor aqui, ele também costuma ser chamado, e bastante chamado, de raiz. Né? Então é a raiz da equação. Então, sempre que se pedir também para determinar as raízes da equação, na verdade o que se está pedindo é encontrar o conjunto solução. Então, uma raiz da equação é a mesma coisa que uma solução da equação. Tá? Então, encontrar as raízes da equação. Ou o conjunto das raízes. Né? Vamos escrever aqui também que é o conjunto das raízes da nossa equação. Okay? Então, os valores que a tornam verdadeira. Agora, aqui, aparentemente, este R aqui foi irrelevante. Né? Resolve em R, ora, mas sempre vai ser R. Mas então, é importante esse conjunto aqui? Pode ter casos que ele realmente é importante? Vamos ver um caso aqui. Vamos ver esse caso dessa equação aqui. 3x menos 2 é igual a 11. Só que agora eu estou pedindo para resolver em Z. Ou seja, o meu conjunto universo, nesse caso aqui, é o Z, é o conjunto dos números inteiros. Né? Lembra que nós trabalhamos aí em aulas anteriores. Pessoal, tudo que... Estou tomando o maior cuidado nesse curso para que todos os conteúdos que eu estou falando, eu já tenha falado em aula anterior. Portanto, se você não sabe o que é o conjunto Z, o conjunto dos números inteiros, vai até a aula e que fala de conjuntos numéricos, conjunto dos números inteiros, lá você vai entender isso aqui. Tá? Então resolva em Z. Relembrando, o Z é o conjunto dos números, os naturais, né, que é o zero, do zero em diante, 0, 1, 2, 3 em diante, e os números negativos. Né? Então não entram as frações aí. Então esse é o conjunto dos números inteiros. 3x menos 2 igual a 11. Então, aplicamos a regra prática. 3x, este menos 2, ele vai passar somando 11 mais 2. Portanto, 3x igual a 13. Né? 11 mais 2 é 13. E esse 3 vai passar dividindo. Então, x é 13 sobre 3. Ora, mas 13 sobre 3... Se nós fizermos essa conta, isso aí não dá um número inteiro. O 13 não é múltiplo de 3. Olha só, mais um assunto que nós vimos em vídeo anterior já. A noção de múltiplo, né? Ou de divisor também no caso, porque o 13 não é múltiplo de 3 e o 3 não é divisor do 13, né? Uma coisa implica na outra aí no caso.
enfim, 13 dividido por 3 não dá um número inteiro. Na verdade, só nós podemos até fazer essa continha, 13 dividido por 3 vai dar aí 4, alguma coisa, 4,333, né? Vai dar uma dízima periódica, ok? Enfim, o fato é que este número aqui, ele não pertence a Z, tá? Este número ele não pertence a Z. Bem, mas se nós achamos uma solução, né? Resolvendo a equação, nós achamos uma solução, e a única solução que nós achamos, ela não é inteira, mas nós estamos preocupados em resolver dentro dos números inteiros, então significa que esta equação ela não tem solução, porque o nosso universo é dentro dos inteiros. Então, como nós achamos uma solução que não é inteira, então significa que esta equação, na verdade, ela não tem solução, porque nós estamos querendo resolver neste conjunto. Então a solução aqui vai ser um conjunto vazio. Então, embora o 13 terços ele satisfaça essa equação, ele não satisfaz quando nós levamos em conta o nosso conjunto universo, que é dentro dos inteiros, tá? Então vocês veem que este fato aqui, saber aonde nós estamos trabalhando, é importante para resolver a equação. Porque qualquer valor que nós encontrarmos fora deste conjunto deverá ser descartado, não poderá ser levado em conta, ok? Bom, agora, turma, para a gente finalizar a aula de hoje, gostaria de formalizar essa ideia de solução genérica aqui, uma equação do primeiro grau, resolve em R uma equação do primeiro grau, uma equação geral, tá? Então veja, uma equação do primeiro grau dada pela forma ax mais b igual a zero, em que a e b são reais e o a é diferente de zero. Então observem aqui que este mais b ele vai passar para o outro lado como menos b, e este a vai passar dividindo. Então o x aqui, na verdade, ele vai ser menos b sobre a. Bom, então quando a equação é dada nesta forma, o nosso x, na verdade, ele é exatamente menos b sobre a. Ok? Então esta é a nossa solução, é a nossa raiz. Então o conjunto solução é formado por menos b sobre a. Então observe o seguinte, que quando nós temos uma equação do primeiro grau genérica, nós temos uma única solução e essa solução é dada por menos b sobre a. O conjunto aí formado, né? Isto é geral, ok? Vocês não vão precisar aplicar isso em casos particulares, mas eu estou formalizando apenas, né? Nos casos particulares vocês resolvem normalmente, como vocês estão acostumados, né? E como nós estamos trabalhando aí no curso. Agora, vamos trabalhar com um caso aqui, para finalizar, em que nós não estamos diante de uma equação do primeiro grau. Aqui, isto não é uma equação do primeiro grau, tá? Então, esta equação não é do primeiro grau. Resolva em R ax mais b igual a zero. Agora, vamos admitir que o a é igual a zero e o b é um número real qualquer. Bem, como o a é igual a zero, então, repetindo, isso não é uma equação do primeiro grau, pois a equação do primeiro grau ela exige que o a seja diferente de zero. Esta equação desse tipo, nós teríamos uma igualdade do tipo 0x mais b igual a zero, porque o a é zero. Substituir, então, o a por zero. Ora, mas 0x mais b igual a zero implica que 0x é igual a menos b. Este mais b eu passei para o outro lado como menos b. Então nós temos uma igualdade do tipo 0x igual a menos b. Agora vem um detalhe aqui. Se este b for zero, né, então nós teremos 0x igual a zero. Mas 0 vezes x, ele é sempre igual a zero, para qualquer valor de x. Então qualquer valor de x que nós colocarmos aqui, o resultado vai dar sempre zero. Portanto, se o b for zero, qualquer valor de x satisfaz a equação. Por isso nós temos o seguinte, o conjunto solução, ele é o conjunto dos números reais, o conjunto total, conjunto universo, se o b for zero. Ora, se o b for zero, qualquer x eu posso substituir aqui que vai dar uma expressão verdadeira. Então o conjunto solução é real. Agora, se o b for diferente de zero, qualquer x que eu coloque aqui vai dar uma expressão falsa, né? Pois 0 vezes x vai dar zero, e o menos b seria diferente de zero. Portanto, 0 vezes x daria algo, ou seja, zero daria a mesma coisa que algo diferente de zero. Isso seria uma contradição, um absurdo, porque zero só pode ser igual a zero, né? Então nós teremos um conjunto vazio. Então este é o resumo aqui. A solução, então, ela é vazia, um conjunto vazio, se o b for diferente de zero. E vai ser o conjunto dos números reais se o b for zero. Tá? Isso é só para formalizar, né, nesse caso geral aqui.
Espero que vocês tenham gostado. Na aula que vem, nós vamos aí sim começar com algumas equações um pouquinho mais complicadas e na outra aula nós vamos trabalhar com alguns exercícios envolvendo equações do primeiro grau, problemas envolvendo equações do primeiro grau. Então espero que vocês tenham gostado, compartilhem o vídeo, curtam, se inscrevam no canal, ajudem a divulgar esse projeto, pessoal. Então um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau pessoal!